Bom dia, gente. Estou hoje aqui para falar de religião, né? Pessoas religiosas que se vê dentro de uma igreja achando que a igreja é um templo de Deus. Não é, certo? E essas pessoas não lêem a escritura, que eles apoiam a escritura e dizem que a escritura foi um livro inspirado por Deus. Até onde eu sei, tudo aquilo que o homem bota a mão, Deus não apoia. Deus não habita em templo feito por mão de homens, né? E tudo que é feito por mão do homem, que o homem bota a mão, Deus não apoia. Mas essas pessoas insistem, né, em dizer que Deus está ali naquele templo. Não está, né? Pessoas que ficam ali enganados, dando dízimo ao pastor. Pessoas que tiram da boca do filho dinheiro para dar um dízimo à igreja, uma oferta à igreja. Pessoas que deixam de pagar uma conta de energia, deixam de pagar seu aluguel, deixam de fazer sua feira para você comer suas compras, para dar uma oferta à igreja. Tudo pessoas enganadas, porque o diabo, ele tem muitas malícias. O diabo, ele bota na cabeça do homem aquilo que ele quer. E muitas pessoas seguem, né? Porque acham que são real. Pessoas evangélicas que não lêem a escritura, pessoas que dizem que está há 10, 20 anos religioso, mas não abre a escritura que eles dizem que é santa. A escritura para eles é santa, foi feita por Deus. Ele diz que foi feita por Deus. Deus jamais ia descer aqui na terra para escrever um livro. Jamais, né? Deus não precisa disso. Deus já mostra a divindade dele aí no mundo, né? Você vê aí o espaço, aí o céu tão bonito, né? Uma planta, um animal, você vê um animal quando é novinho, chega é fofinho, bonitinho. Então, Deus fez tudo perfeito. Deus criou o homem, criou a terra, criou o mar, criou meio mundo de qualidade de peixe que tem no mar. E para que Deus precisa de homem? Se foi Ele que deu a vida ao homem. Ele que criou o homem. E o homem só está de pé hoje em dia por causa dele, né? Aí vem essas pessoas que não têm conhecimento religioso, começam ouvindo a asneira dos pastores, daqueles filhos do diabo, que o diabo botou aí para servir a ele, e iludir aquelas pessoas de coração puro, aquelas pessoas de coração de bem, fica iludido com esses filhos do Satanás, né? Esses filhos do diabo ficam iludindo as pessoas, querem dizer às pessoas uma coisa que não é, e botam na mente dele a escritura inspirada por Deus. Aonde escritura inspirada por Deus? Aonde escritura escrita, mudada palavra por palavra, que a escritura ele muda diretamente palavra. Onde é que Deus iria consentir mudar uma palavra, uma letra só? Deus não consentia, se a escritura fosse inspirada por Deus. E o homem, ele faz joguete, né? Das pessoas, das ovelhas, como se fala. Faz pessoas vender casa, pagar a eles, dar dízimo, dar oferta a ele. Que é aquela casa que vende, a igreja tem tantos por cento da venda da casa da pessoa. Tem até uma religião aí, essa do bicho Macedo, eu chamo bicho Macedo, né? Que ninguém pode dizer, o nome daquele é bispo, ele é bicho. Bicho Macedo, filho do diabo, do Satanás, que fica iludindo as pessoas e agora dizendo que as pessoas têm que passar os bens que têm para a igreja em vida. Quer dizer, uma pessoa tem um filho ou dois filhos, ou tem a família, aí não vai deixar nem os bens mais para as famílias, tem que deixar para a igreja. Você vê até onde a mente das pessoas vão, né? Iludido com esses seguidores do Satanás, entendeu? Dizendo que é filho de Deus. Você vê a Bíblia que eles dizem que é real, a Bíblia que eles falam que é inspirada por Deus, ele não segue ela. A Bíblia tem palavras boas para você seguir. Eu não vou mentir que não tenha. Tenha.
Tem palavra boa para você seguir. Em Atos 17 e 24, está falando. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Está escrito, o Deus do céu e da terra, e tudo que nele há, não habita em templo feito por mãos de homem. A própria Bíblia, que os evangélicos diz que ela é santa, já está dizendo isso. Mas os evangélicos não leem a Bíblia. Os evangélicos só seguem o que o pastor fala. O que o pastor disser, para ele tá lacrado. Também eles não é de pegar a Bíblia e ir lá olhar se realmente está certo. Né? Na Bíblia fala, não me lembro o capítulo agora, mas diz que Jesus disse, quando quiseres adorar a mim, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora a mim em segredo, que antes de tu pedir, eu já sei o que tu quer. Então, Deus diz tudo pela própria Bíblia dos evangélicos. Só que os evangélicos não lê. Os evangélicos não pesquisam a Bíblia. Quando pesquisa e vê a história, faz que não viu. Faz de outra maneira. Eu já vi muitos evangélicos dizer esse capítulo que eu disse aí de Atos 17 e 24, que Deus não habita em tempo feito por mãos humanas, mas ele não segue. Simplesmente ele só segue o que o pastor fala. O pastor fala que Deus está lá no templo dele. Se ele não der o dízimo, Deus não vai receber e não vai beneficiar ele. Aí o que acontece? Todos os religiosos dão o dízimo como se estivesse comprando a salvação. O pastor faz eles acreditar, se ele não der o dízimo, ele não será salvo. Aí eu lhe pergunto, por que o evangélico crê na Bíblia e não segue o que a Bíblia dele manda? Porque a Bíblia tem muita palavra contraditória, mas tem muita palavra também real. Embora que não seja instruída por Deus, mas tem palavra real. Isso aí não vou mentir. Mas os evangélicos não seguem. Ele lê, passa por cima, lê de novo e ele não segue. Eles fazem tudo diferente. Faz tudo que o pastor dele manda. Aí ele está adorando um Deus que não é Deus. Existe na Terra muitos deuses, né? Na Terra tem muitos deuses. Só que deuses não é Deus. Deus é um, único e verdadeiro. Deus não é Deus de história, de conversa, não. Deus, ele é Deus único. Você vê hoje em dia, tem pessoas aí adorando um presidente que nem Deus. Bota ele que nem um Deus. Adora um cantor como um Deus. Adora um padre como um Deus. Adora um bispo como um Deus. Adora um pastor como fosse um Deus. Ele diz que são homens inspirados por Deus. Homem inspirado pelo Satanás. Para iludir o povo. Homem que o diabo está ensinando para que ele venha a seduzir a mente das pessoas. Eles são inspirados pelo diabo, e o diabo vai inspirar eles para eles ir lá e roubar os povos e botar na cabeça do povo que aquela história é real e não a da Bíblia. Bíblia essa que também foi feita por eles. Entendeu? Bíblia que foi feita pelo homem. Palavra do homem, história do homem, tirado da mente do homem. Não foi tirado de Deus, isso é história. A Bíblia tem palavra bonita aí, que dá para você achar que é real? Tem. Tem muita palavra escrita na Bíblia que eles dizem que é santa, que dá para você aproveitar no seu dia a dia. Dá. Mas tem muitas palavras contraditórias, certo? Que o diabo implantou ali para sua cabeça virar. Sua cabeça vira, você nunca consegue chegar a um denominador comum. Entendeu? É isso que eu quero falar. E as pessoas que
que tirou algum proveito dessas histórias que eu falei, tudo bem. Aqui não tirou, continue seguindo a mesma história. Né? Eu não vou ser contra você. Você não tem instrução bíblica, não tem instrução religiosa. Você não sabe o que é um A nem um B. Tem pessoas aí, pessoas que estudou doutorado e formado, a porra toda aí, mas na religião é um jumento. Entendeu? Na religião é um jumento, é um cego. Cego de guia. Por que um cego de guia? Porque ele não sabe distinguir o que é A e o que é B. Entendeu? O estudo que ele tem não mostra isso para ele. Então não adianta. E religião não é para ser criticada. Religião não é para ser discutida. Religião é para a pessoa melhorar, ver onde está certo, onde está errado e seguir em frente. Um bom dia para vocês e até outro momento.